Vou começar com perguntas que geralmente alguns pais me encaminham, né? E lembrar que, assim, quando a gente fala de dependência, de uso de drogas, a gente está falando de um comportamento que ele está mesclado por medo, negação, culpa, vergonha, e por isso que, na maioria das vezes, essas perguntas vêm de forma indireta, elas vêm escondido, né? As pessoas muitas vezes nem se... Ah, porque eu tenho um vizinho que está com problema, não diz que eu estou com problema, né? A gente geralmente coloca a questão no outro, né? Não traz pra gente. Então, assim, uma pergunta que me chega, né? Ah, eu tô com uma conhecida que está passando por um problema com o filho e ela está preocupada de que esse filho possa estar usando droga. Mas ela não quer falar do assunto porque ela tem medo de estar enxergando coisa aonde não tem. Qual a orientação que você daria para essa pessoa? Bom, primeiro, se ela está achando que ela está enxergando coisa onde não tem, o ideal é que ela comece a prestar mais atenção no que tem, que ela não fique alimentando só os pensamentos dela. A gente costuma dizer que, invariavelmente, o uso de drogas ele é sinalizado. Ele é sinalizado pelo comportamento, ele é sinalizado pelas mudanças corporais, ele é sinalizado pelas mudanças de grupo. Então, começar a prestar atenção em mudanças que estão se dando. É muito importante que, quando a gente fala de drogas na adolescência, que a gente possa ter informação suficiente para saber o que é um comportamento normal da adolescência e o que não é um comportamento normal da adolescência. Então, assim, um adolescente, normalmente, ele vai ter a tendência de buscar grupos. Mas não é normal um adolescente, de repente, mudar de um grupo para o outro de uma forma muito radical. Ele se sentia extremamente acolhido por esse grupo. De repente, ele muda, ele não faz mais parte desse grupo, ele vem para esse, e ele começa a mudar o comportamento dele. Ele começa a ficar mais relaxado, ele começa a não gostar mais das mesmas atividades que davam prazer, ele começa a abandonar os esportes. Então, assim, o que ela está enxergando para ficar achando que está imaginando coisa onde não tem? Então, eu acho que o ideal é ela parar para dizer o que ela está enxergando, e não o que ela acha que pode estar inventando. Uma outra pergunta muito interessante, né? Como é que eu diferencio fase da adolescência de algo mais sério? Primeiro, assim, a adolescência normal, ela vai apresentar alterações físicas, mentais, comportamentais, e isso tudo vocês vão encontrar muito lá no meu Instagram, vão encontrar lá no meu site, vão encontrar até mesmo no YouTube. Mas eu vou tentar, porque é muito grande e a gente pode um dia se encontrar para falar só sobre crises da adolescência. Mas a adolescência ela é marcada por uma fase de transformação, de rupturas, de mudanças comportamentais. Mas essas mudanças, elas não caracterizam um comportamento autodestrutivo. O comportamento autodestrutivo já entra dentro de um padrão de adolescência que vem adoecendo, seja por questões psicopatológicas, seja pelo uso de substâncias químicas, né? Então, assim, você poder entender que a adolescência normal vai ter um afastamento da figura parental, mas não vai ter um isolamento radical. Um afastamento das figuras parentais é tipo assim, ele quer ter um pouco do espaço dele, ele quer ter as coisas dele mais reservadas, ele está passando por um processo de individuação, onde ele precisa construir a autoimagem dele, onde ele precisa construir o autoconceito dele, onde ele precisa fortalecer a autoestima. Mas um adolescente que começa a se tornar extremamente agressivo, que não aceita nenhum tipo de programa com a família, né? Aqueles programas normais de sair domingo para almoçar, e ele não quer ir de jeito nenhum, a gente tem que ter cuidado, porque geralmente eles começam a fazer isso para terem tempo para ir usar substância. Então, assim, não quero sair, eu não quero viajar, eu não quero passear. Por quê? Porque nesse momento a família sai e ele fica com aquela grande companheira que é a droga. Tá? O uso de drogas, geralmente a porta de entrada é o álcool, depois chega a maconha, e aí depois a gente pode falar de drogas mais sérias, mas como eu estou falando de adolescência, vamos devagar com a dor. Então, assim, os pais saem, ele diz que não quer ir, que não quer encontrar, não quer ir na casa dos avós, e ele fica em casa e acende o baseado dele, aí ele liga o ventilador, acende o incenso, abre a janela do banheiro, ele cria todo um ritual. Gente, o uso de drogas, ele é caracterizado por sinais claros, típicos, e por disfarces que os adolescentes vão buscar para que esse uso não seja percebido, não seja descoberto, tá? Essa é ótima. E se o meu filho estiver usando e mentindo para mim? Olha, uma vez disseram para mim assim, que toda mãe foi
é ou será um dia enganada. E, a priori, todo filho vai mentir sobre o uso de drogas. É muito difícil que, quando ele esteja começando a fazer o uso, quando ele esteja fazendo a experimentação, que ele vai chegar e falar assim, olha, vim aqui te contar que eu saí a noite passada e eu experimentei. Não, vim aqui te contar que eu saí a noite passada e tomei uma porranca. Ele não vai falar, né? Ele não vai falar. No momento em que ele geralmente chega, o filho que fala é aquele filho que teve uma construção na infância de um processo de comunicação muito saudável, não violento, e que esse canal de diálogo foi aberto na infância. É difícil aquele filho que não teve um canal de diálogo, que não sente confiante de colocar para os pais, né, que ele chegue e diga. Então, assim, fica sempre atento, porque eles vão negar o uso. Eles vão tentar camuflar, eles vão dizer que se você achar droga dentro de casa que é do amigo, eles vão tentar justificar, né, o porquê que aquilo... Vão dizer, olha, que aquilo ali é comida de passarinho, que aquilo ali é... E assim, eu tenho pais que já acreditaram nisso. Então, por isso que eu preciso de vocês cada vez mais informados, orientados e capacitados para que a gente possa oferecer o cuidado necessário para esses jovens. Essa pergunta eu recebi quando eu fiz uma live sobre sinais e disfarces do uso de drogas, né? E aí um pai mandou essa pergunta. Se eu não vejo sinais claros, posso ficar tranquilo? Olha, eu geralmente digo que ficar tranquilo jamais, mas você pode ficar menos preocupado. Eu gosto sempre de dizer que quando eu comecei a fazer esse trabalho com dependência química, eu entendi que era um caminho sem volta. A dependência química é um caminho sem volta. É uma doença crônica, né? É uma doença que mata, é uma doença que adoece a família toda.